irmão, minha irmã, que felicidade estar aqui com vocês mais um dia para mais um vídeo, dando continuidade à nossa série de 5 conselhos para você ter uma vida próspera. A gente já vem falando, nossa série já está quase acabando, né? E a gente já falou aqui de maturidade na diversidade, a gente já falou aqui de relacionamentos saudáveis, gestão do tempo, 3 pontos importantíssimos para a gente ter uma vida próspera. E aí, antes da gente começar nosso tema de hoje, eu queria saber o que você já fez em relação a isso que a gente tem conversado. Depois coloca nos comentários do vídeo, por favor, o que você tem avançado nesses pontos, o que você já colocou, o que você já colocou em prática, ou o que você está planejando colocar em prática dentro daquilo que a gente tem dividido com vocês aqui, tá bom? Hoje nós vamos falar de organização financeira. Organização financeira é um passo extremamente importante para que a gente possa seguir na nossa caminhada em relação à prosperidade. Porque se você não se organiza, se você não tem uma vida organizada, se você não consegue saber o quanto você ganha, quanto você gasta, como que você ganha, no que você gasta, não tem jeito. Você não vai conseguir ter uma boa administração do seu dinheiro e você vai acabar se perdendo algum dia. Nós vamos basear hoje a nossa conversa, o nosso papo, no livro de Gênesis, no capítulo 21, do versículo 46 ao 57. Eu peço licença a vocês para ler aqui. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e o armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim, José estocou muito trigo como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura do Egito, e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: Dirijam-se a José e façam o que ele disser. Quando a fome já havia se espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenamento e começou a vender o trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda a parte. Olha que interessante essa passagem. Eu sei que ela é um pouco longa dentro daquilo que a gente tem conversado. Normalmente um versículo, 2, essa aqui tem um pouquinho mais, tem 12 versículos. Mas olha que interessante essa história, né? Você deve conhecer já a história das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, que eram 7 anos de fartura e 7 anos de muita fome sobre toda a terra, que José havia conseguido interpretar o sonho do faraó e fora colocado como segundo no comando dentro de todo o Egito, abaixo apenas do faraó. Nesse momento, José sabia o que ia acontecer. E o que ele fez? Ele foi e começou a organizar tudo que tinha no Egito, tudo que o Egito produzia de riqueza, que era o trigo, era a fome. O Egito era muito farto na produção de trigo. E o que José fez naquele momento para organizar? A primeira coisa, ele entendeu o que o povo precisava das produções de trigo para poder sobreviver. O que aquilo que daria para sobreviver com tranquilidade, sem nenhum tipo de restrição, mas também sem que se fosse jogado fora. Ele entendeu. Quando ele entendeu, ele pegou: então peraí, beleza, vocês precisam de X? Ok, separa aqui X. Tá, agora eu vou pegar o resto, o que sobra, e vou guardar. E foi guardando, foi armazenando tudo que sobra. Só que o que ele fez para isso? Ele registrou, ele anotou tudo que tinha. E naquela época a gente não tinha supercomputadores que faziam cálculos. Chegou um ponto que José tinha conseguido guardar tanto
que as unidades de medida da época não eram capazes de registrar o que tinha armazenado. Ou seja, se chegava-se a quilos, toneladas e outras unidades acima do grama, não tinha mais como ser armazenado naquele momento, porque não existia essa unidade. E José só parou por isso, de tanto que ele teve. E aí você ainda pode falar, pô, cara, tudo bem, mas Daniel passou José passou 7 anos e não fez mais nada da vida, né? Era só isso. Não. A Bíblia ela é tão completa que ela deixa muito claro pra gente, né, que José ainda teve tempo de fazer 2 filhos. José, nesse período em que ele trabalhou pra caramba, não deixou de trabalhar não, trabalhou muito, ele ainda fez 2 filhos. Ou seja, ele ainda teve tempo para sua família, ele teve tempo para sua esposa, ele teve tempo de cuidar dos seus filhos, de estar com eles. E além disso, quando chegou o tempo ruim, quando chegaram os tempos ruins, quando chegou o tempo de fome, de escassez de comida, somente o Egito estava preparado para passar por aquilo. Por quê? Porque José foi organizado. E todo o povo, começou com os egípcios, depois a Bíblia diz que de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José. E o Egito se tornou a maior potência do mundo naquela época. Por quê? Porque um homem foi organizado. Porque uma pessoa foi organizada. Organizou o que tinha, organizou o que sobrava, armazenou, investiu. E quando o problema veio, quando vieram os dias difíceis, ele soube se sobressair. Alguns empresários hoje muito bem sucedidos começaram assim. Dizem que o Carlos Slim é um dos homens mais ricos do mundo, um bilionário, começou a sua fortuna assim, quando o México entrou numa crise sem precedente. Ele se organizou e começou a adquirir as empresas que estavam quebrando e tornou-as uma grande potência e se tornou um dos homens mais importantes do mundo. E nós hoje, como é que a gente deve fazer? São coisas muito simples, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar o quanto a gente ganha, é olhar as nossas receitas. É entender como as nossas receitas funcionam. Listar quais são as nossas fontes de receita. Ah, poxa, Daniel, mas eu só tenho uma fonte de receita que é o meu salário. Beleza, é o meu salário. Ah, não, eu tenho salário, mas eu sou vendedor. Então eu tenho salário mais comissão. Opa, então já vamos entender aí, primeiro, se a sua receita ela é fixa ou ela é variável. Ou ela tem uma parte fixa e uma parte variável. Uma parte que você não pode contar com um valor de um determinado mês. Que um mês vai vir mais, outro mês vai vir menos. Depois, entender a periodicidade delas. O que é isso? É entender como é que elas funcionam. Porque às vezes você pode trabalhar por comissão e sua comissão vir de 3 em 3 meses. Você precisa entender. Você pode perceber que de repente você ganha um prêmio a cada 6 meses. Isso faz parte da sua receita. Você tem que entender e falar, opa, a cada 6 meses eu ganho um prêmio aqui. Opa, esse aqui é um momento importante para mim. E qual o risco associado a ela? Tá? Como é que isso você, por exemplo, é um funcionário público, ou seja, você está garantido para o resto da vida? Não, você tem um emprego, eu tenho uma certa estabilidade, mas é um emprego privado, não é 100% estável. Eu ganho dinheiro, meu dinheiro eu ganho com bolsa de valores. Ok, é risco, então tem vezes que você pode perder. Isso então é importante você entender o quanto você tem de dinheiro na mão todo mês, o quanto você tem para gastar todo mês. Feito isso, você vai para as suas despesas, para as suas saídas de caixa. Vai fazer uma coisa muito semelhante ao que você fez com a receita. Você vai listar a origem de cada despesa, vai entender a característica de cada uma, vai classificar se elas são variáveis ou se elas são fixas, porque aquelas fixas você não tem jeito, aquele é o valor. Se elas são variáveis, você vai poder perceber, entender como é que ela funciona para saber, tem meses que eu gasto mais, tem meses que eu gasto menos. Por exemplo, uma conta de luz no verão normalmente a gente gasta mais, conta de água também, né? Então entender essa diferença e perceber se ele é obrigatório ou facultativo. Feito isso, você vai olhar os dois lados que você separou e vai observar, peraí, eu preciso encaixar as minhas saídas de caixa, as minhas despesas dentro da minha receita. Eu não posso ter aqui mais do que eu tenho aqui. Porque se eu tiver aqui mais do que eu tenho aqui, eu vou virar um endividado. E se eu ficar endividado,
a coisa começa a virar uma bola de neve, porque eu vou começar a gerar juros, esse montante aqui de despesa vai só aumentando, 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 minha receita vai continuando aqui. E vai chegar um momento que eu não vou ter mais como fazer, não vou ter mais como pagar nada. Então a primeira coisa é isso, encaixar aqui dentro, encaixar na receita a sua despesa. Feito isso, separar um pouco, fazer como o José fez, separa o excedente, tira aquilo que é facultativo, que você não precisa nesse momento, que é um luxo. Tenha um excedente guardado, porque se um dia vierem, se chegarem os dias ruins, você tem de onde tirar. Feito isso, com disciplina, com seriedade, com verdade, falando a verdade para você mesmo e para sua família, que isso é um processo familiar. Eu, quando fiz com a minha família, foi muito assim, a gente fez junto e deu muito certo. Eu, minha esposa, meus filhos, a gente sentou, conversou, mostrou a nossa situação que estava ruim, falamos, vamos passar por momentos ruins juntos, vamos ter que cortar muitas coisas, vamos ter que viver com aquilo que é possível. Nós fizemos e hoje a gente já consegue viver de outra forma, mantendo os pés no chão, sempre, isso é muito importante. Então assim, se você, meu irmão, minha irmã, conseguir seguir esses passos, você vai estar muito mais perto de ter uma vida próspera. Que Deus nos abençoe, fiquem com Deus.